Então, bom dia, pessoal, bom dia a todos e bom dia a todas. E bom dia também para quem não se identifica nem como todos e nem como todas, né? Nós estamos aqui em mais um sábado, mais um encontro. E hoje nós vamos continuar nossas reflexões que começamos sábado passado, né, sobre uma filosofia da educação ou sobre correntes filosóficas da educação, né? Sejam bem-vindas à sala de minha casa. Semana passada eu estive no meu apartamento de João Pessoa e hoje eu estou na casa de meus pais, né, no meu sublime torrão, na Princesinha dos Montes, que é São José de Piranhas, no sertão da Paraíba, né? Para mim é um prazer enorme compor os professores dessa pós-graduação e poder aqui discutir com vocês um pouco sobre essa visão crítica que a filosofia nos fornece, nos dá, nos dota e nos deixa aí com capacidade de fazer várias reflexões. Bem, a reflexão de sábado passado ela foi uma reflexão mais generalista, embora, é claro, numa live a gente não vai ter como ser muito específico, né? Mas hoje, especialmente, nós vamos entrar um pouco mais dentro do assunto das correntes filosóficas que motivam, né, os sistemas educacionais mundo afora e especificamente dentro do Brasil. Portanto, hoje nós vamos falar de um modo mais específico sobre epistemologia, filosofia da teoria do conhecimento, ou filosofia do saber, ou do ensino-aprendizagem, e também sobre aquilo que motiva como nossas escolas são organizadas e que tipo de ensino e para que prestam essa educação ou esse ensino. Mas eu não poderia começar essa live sem antes prestar uma homenagem aos mais de 40 mil irmãs e irmãos mortos, vítimas, né, do Covid-19. E lamentar a que situação o Brasil se colocou, até onde nós deixamos o Brasil, né, desandar, especialmente por essa negação completa e absurda da ciência, por uma irresponsabilidade total com a saúde e com a vida dos nossos irmãos e irmãs brasileiros, especialmente através de uma política de genocídio, ao qual eu gostaria de fazer alguns segundos de silêncio. Fé e esperança, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, que isso vai passar. E às vezes as páginas, né, nefastas, elas são necessárias para a gente dar valor às páginas que são importantes, às pautas que são importantes, né? Bem, se eu inicio pedindo desculpas, porque se vocês escutarem o carro do ovo passando aqui, eu estou na cidade. Parece que em minha cidade não existe nenhuma pandemia rolando, está todo mundo na rua, trabalhando, como se nada tivesse acontecendo, e os casos na região só aumentando. Então, se eu ver alguma interferência no barulho aí, né, vocês sabem que é justamente porque eu estou na cidade. Pois bem, hoje nós vamos discutir sobre filosofia da educação, mais propriamente dita, ou eu poderia dizer até sobre as interações entre filosofia e educação especialmente. Vocês vão lembrar que na aula passada nós definimos o que era filosofia, nós trabalhamos um pouco sobre duas correntes filosóficas que vão motivar, duas ou três na verdade, que vão motivar o surgimento de uma filosofia da educação que eu quero retomar hoje, porque elas são extremamente importantes para a gente pensar esse processo de construção de uma identidade educacional, de um modo de fazer educação que visa, obviamente, né, ensinar o que, vamos lembrar das críticas filosóficas, né? Ensinar o que, por que e para quem, ou para que ou como, né? Que são os três critérios, o critério da essência, da origem e da finalidade. Portanto, a filosofia da educação, ela nasce nesse dueto, que durante muito tempo foram entendidos como contraditórios, ou como contrários, ou como dispersos, mas que cada vez mais a gente tem entendido como sendo juntos, que é o processo de ensino e de aprendizagem. Ora, a filosofia da educação, ela tende nada mais do que analisar os mecanismos com os quais a gente ensina, pelos quais a gente ensina, e os mecanismos com os quais a gente aprende. E, portanto, o que está no escopo de uma filosofia da educação, o que está na base de uma filosofia da educação, nada mais é do que o ensino e a aprendizagem. Vocês vão lembrar
de nossa última live, que uma das características da filosofia é justamente ser radical. E aí nós vamos recordar que ser radical não é ser extremista. Ser radical é procurar a raiz do problema. A filosofia, quando analisa qualquer dos seus problemas, ela é radical porque ela vai na raiz, né, na causa do problema. Consequentemente, estar na raiz ou na causa do problema é buscar qual é a sua origem, qual é a sua fonte. A fonte da filosofia da educação nada mais é do que analisar o processo de ensino que a gente promove de 3 modos, de modo formal, de modo não formal ou de modo informal, como um pouco mais à frente eu vou voltar a discutir, e como a gente aprende as coisas, como eu consigo entender e aprender as coisas. Portanto, como a instituição consegue transmitir aqueles conhecimentos que durante décadas, séculos e milênios nós conseguimos acumular, haja visto que nós somos a única espécie animal que consegue acumular e repassar conhecimentos, e como esses conhecimentos são repassados de modo que as gerações futuras não abram mão do que as gerações passadas, né, já viveram e já adquiriram em relação ao conhecimento. Portanto, nós vimos também, essa imagem que eu posto para vocês aí, também é de sábado passado, que toda educação, enquanto prática humana, ela tem uma concepção teórica, ou melhor, ela é direcionada por uma concepção teórica. E aí a gente tenta superar aquela dicotomia entre teoria e prática como se também fossem dissociados, quando na verdade a gente sabe que elas são uma única coisa, elas são a mesma coisa na verdade, né? Portanto, a prática pedagógica, que é articulada com uma pedagogia, e vamos lembrar que pedagogia, quando esse entendimento nasce na Grécia Antiga, ele nasce justamente nessa ideia de uma formação integral do indivíduo, né, formar o cidadão crítico, pleno, consciente, ela precisa de uma concepção filosófica. Portanto, uma pedagogia é uma concepção filosófica da educação. E, nesse sentido, como a própria educação, membro de uma das ciências, várias das ciências sociais, a pedagogia, ela estimula a diversidade, e é o que nós vamos perceber, a existência de uma diversidade dentro dessas correntes filosóficas ou dessas concepções filosóficas que criam, né, as práticas pedagógicas. E aí, também revisando o que nós falávamos na aula passada, né, vocês vão lembrar aqui da árvore, que são as disciplinas filosóficas, e aí nós vamos fazer uma abordagem hoje da raiz para as folhas, né, para os galhos, para o tronco, para os galhos e para as folhas, para poder a gente perceber até que ponto nós temos um alicerce, uma raiz, e essa análise que nós fazemos ela é radical. Bem, o que vai nos interessar está naquele lado de lá, dessa árvore, naquele galho chamado epistemologia, ou conhecimento. Ora, vem de uma palavra grega chamada episteme, que nada mais é do que aquela verdade que é comprovada, aquela verdade que eu posso testar, experimentar. Hoje em dia, nós trabalhamos muito a palavra epistemologia como filosofia da ciência, como aquilo que eu consigo analisar a partir de comprovações empíricas, né? Portanto, é naquele campo que a pedagogia vai se inserir, justamente porque é ali que a gente vai entender como eu posso provocar o ensino, como eu posso promover o ensino e como eu posso provocar a aprendizagem, né, especialmente dos nossos alunos. Portanto, a epistemologia é uma reflexão, acima de tudo, sobre o conhecimento e sobre sua natureza. Natureza que não é entendida como fauna e flora. Natureza que é entendida como a origem da palavra, está lá no grego antigo, quer dizer physis, a essência, aquilo do qual as coisas são feitas. Qual é o constitutivo básico? Portanto, o constitutivo básico do conhecimento é a relação entre um sujeito que aprende e um objeto que é aprendido. Nós também chamamos a epistemologia de teoria do conhecimento. É uma sub-área da filosofia que se dedica ao estudo do conhecimento humano, tentando definir e determinando as suas fontes. Se é a percepção, se é a memória, se é a razão, basicamente isso ao qual nós vamos
prestar um pouco mais atenção e refletir um pouco mais sobre isso. Então veja bem, o ato do conhecer precisa de um sujeito que apreende e de um objeto que é apreendido. Vejam bem, se eu tivesse só o sujeito e ele não tivesse outra coisa para entender, eu costumo dizer nas minhas turmas de segundo ano do ensino médio, sim, porque eu ensino teoria do conhecimento no terceiro bimestre do segundo ano da Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras, e eu digo aos meus alunos, se nós tivéssemos uma consciência sem corpo, porque nós sabemos que o corpo pode ser o objeto do próprio conhecimento, que eu sou capaz de me conhecer, mas eu tenho apenas uma consciência no universo inteiro, haveria conhecimento? A resposta é simples. Não, porque a consciência não teria o que conhecer. O sujeito do conhecimento não teria o que conhecer. Portanto, além de ter um sujeito, eu preciso ter um objeto, para que esta consciência consiga entender que objeto é isto. Então imagine que o universo não tivesse consciência alguma, mas ele existisse, tal qual existe hoje. Haveria conhecimento? A resposta também é óbvia. Não, porque não haveria aquele que entende, que apreende, que imagina o objeto. Portanto, para esse processo de conhecimento acontecer, é preciso que exista um sujeito, que a gente chama de uma consciência, que apreende, que entende, que conhece o objeto. Mas é preciso que exista um objeto que é entendido e apreendido pelo sujeito. Portanto, a relação básica do conhecimento, na estrutura do ato do conhecer, é que exista um sujeito, ou uma consciência, e um objeto. Um sujeito, que é aquele que conhece, e um objeto, que é aquele que é conhecido. Ora, posto isso, nós vamos ter, começando, as teorias epistemológicas, ou as teorias que vão dar margem e crescimento e origem às explicações sobre conhecer o mundo, né? E isso trazido, ou trago, não sei. Quando a gente transporta isso para a educação, para o processo de ensino e aprendizagem, nós vamos ter isso como o emissor, o receptor do conhecimento, da informação, e a mensagem. Né? Portanto, nessa relação, nós temos uma mensagem que transita entre um sujeito e um objeto, que, a depender de que corrente educacional nós seguimos, esse sujeito pode ser o professor, o objeto pode ser o aluno, ou ambos podem ser sujeito e objeto ao mesmo tempo, ambos podem ser sujeito, ambos podem ser objeto, conforme um pouco mais adiante a gente vai esclarecer mais quando nós expusermos, né, as correntes filosóficas que nos interessam. Especialmente as que nos interessam discutir hoje, né, mostrar hoje. Portanto, olha, a dicotomia ou a aporia é quando você tem duas teses que parecem ser conflitantes ou explicam o mundo de lados diferentes. A aporia originária, quer dizer, onde nasceu isso dentro da filosofia, foi especificamente na Idade Moderna, com duas teorias epistemológicas chamadas racionalismo e empirismo. O racionalismo está no continente europeu, especialmente na França, e o empirismo está na ilha, né, na Inglaterra, na Europa insular, que na Europa, especialmente na Inglaterra, através de filósofos ingleses. O principal expoente, mas não o único filósofo racionalista, é René Descartes, um francês, e o mais influente empirista, mas também não o único, porque existe uma corrente, toda uma escola filosófica empirista, é o inglês John Locke. Portanto, se alguém quiser ler alguma coisa sobre eles dois, procura René Descartes de um lado e John Locke do outro. Veja bem, o racionalismo, ele nos explica que o mais importante na relação do conhecimento é o sujeito. Portanto, é o modo como o sujeito entende as coisas, especialmente a razão da qual ele é dotado, que vai fazer com que todas as operações mentais, discursivas e lógicas deem início ao processo do conhecimento. Portanto, para os racionalistas, o conhecimento se inicia no sujeito, na razão que o sujeito é dotado. Para os empiristas, como é o outro lado da moeda, eles vão dizer o extremamente oposto. Ora, os seres humanos são tábulas rasas, folhas em branco. Eles vêm sem nada. Tudo isso é escrito pela história, pelas vivências. Consequentemente, o empirismo defende que a principal formadora das ideias,
do conhecimento, do raciocínio, da operação mental, não é a razão, mas as experiências, aquilo que as pessoas vivem. Ora, aqui claramente nós já percebemos dois modelos educacionais. Um modelo racionalista, centrado no professor, onde o aluno é um mero espectador, e um modelo que eu posso chamar, grosso modo, apenas adiantando uma discussão, como construtivista, que revira a estrutura da escola, especialmente da sala de aula, para fazer com que as vivências dos alunos, essas sim sejam importantes. E o professor não seja o centro do processo de ensino-aprendizagem, mas seja um facilitador. Repito que daqui a um pouco mais a gente vai explicitar melhor essas teorias, essas teses. Portanto, nasce nessa aporia. Só que vocês sabem, quem já estudou filosofia sabe, que a filosofia é inconformada. Ela não aceita explicações simples. Ela sempre quer entender mais. Essa é a principal característica da filosofia, né? Consequentemente, vai surgir uma terceira corrente ou um terceiro filósofo. E aqui há a especificação clara entre o racionalismo, né, e o empirismo, que eu acabei falando sem nem colocar essa imagem, né? Aqui é o preparo da pessoa com esses meios com essas tecnologias, né, da comunicação. Então aqui eu já acabei falando, né, o racionalismo está aqui, né, vem de razão, a origem está lá em Descartes, os autores, as palavras-chave, princípios inatos, princípios lógicos, o empirismo está aqui, né, os principais autores são Locke e Hume, a experiência e a origem do conhecimento, mas eu estava dizendo já de uma terceira tese que unifica essas duas, ou que tenta pelo menos fazer isso, né? E esse é um dos maiores filósofos de todos os tempos, que é Immanuel Kant. Ele é um prussiano, hoje a Prússia é um território alemão, que ele especificamente é do século XVIII para o início do século XIX, visto que ele nasce em 1724 e morre em 1804. Kant ele tenta dar uma solução para esse dilema, racionalismo e empirismo. E ele cria uma teoria chamada criticismo, ou espiritualismo, vai depender de que tipo de história você narra na filosofia. Eu gostaria de mostrar os livros dele, porque eu tenho, mas eles estão na minha sala na UFCG. Sim, porque meus alunos de ensino médio também leem Kant. Às vezes não entendem, mas eles querem ler e eu tenho os livros lá para emprestá-los. Eu iria mostrar os livros a vocês das teorias. Quem for no meu canal depois vai encontrar, acho que no primeiro vídeo que eu postei, eu falando um pouco mais sobre Kant e a intuição. Mas bem, voltando ao nosso assunto, fechando nosso parênteses, Kant ele diz o seguinte, na introdução de sua obra principal, que é chamada Crítica da Razão Pura. Ele diz o seguinte: dúvida não há de que todo conhecimento se origina pela experiência. E aí, se você parar de ler aqui, você diz assim, Kant é empirista. Mas ele continua. Dúvida não há de que todo conhecimento se origina ou se principia pela experiência. Entretanto, é preciso que a experiência seja processada pela consciência racional do sujeito. Ou seja, Kant está dizendo nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nem o racionalismo está certo quando centra o conhecimento no sujeito, nem o empirismo está certo quando centra o conhecimento só no objeto. A questão aqui, para que você tenha conhecimento, é preciso que você nasça no objeto, nas experiências cotidianas, mas não esqueça de um sujeito cognoscente, de uma racionalidade que é inerente ao sujeito conhecente. Portanto, nenhum dos dois sozinhos principiam o conhecimento, segundo Kant. E, portanto, Kant revoluciona a teoria do conhecimento e é hoje um filósofo sem o qual não é possível falar de filosofia contemporânea sem ter ouvido falar, né, em Kant, na sua filosofia e na sua teoria. Ora, essa divisão que nós acabamos de expor, ela é a raiz, a base dessa divisão aqui. O lado é trocado aqui. Dessa divisão aqui, ó, que vocês veem aqui do meu lado. Aqui especificamente, nessa classificação que eu coloquei aqui do lado, nós já estamos falando das tendências pedagógicas brasileiras, já trazendo para o Brasil. E é claro que aqui nós também podemos analisar claramente uma mistura que não é política, cuidado. Pelo menos não é político-partidária, mas que obedece a um modo de produção, que faz parte da grande política, a gente poderia chamar da política com P maiúsculo, que nada mais é do que aquela análise
que a gente faz de polis, de política enquanto ordenamento da polis, não enquanto disputa pelo poder, não enquanto briga de bolsonaristas e petistas e ciristas e marinistas e, né, PSDBistas e por aí vai. Portanto, de acordo com o modelo de produção que se quer instaurar, nós temos, é claro, um sistema pedagógico, um sistema educacional. Porque, como nós veremos bem mais adiante, a educação obedece a um sistema de produção. E aqui nós vamos ver aí, em vermelho, né, as duas tendências principais, que é uma tendência liberal, que obedece cega e restritamente ao capitalismo, ao neoliberalismo, e uma tendência progressista. E para quem não sabe ainda, por favor, descubram, entendam, estudem, leiam, mas não sejam idiotas, não existe um modo de produção no mundo mais comunista. O comunismo, assombrar as pessoas com o comunismo, era como as professoras do Duque de Caxias, onde eu estudei aqui, bem pertinho daqui de casa, assombravam a gente com a galega do banheiro, para a gente não ir para o banheiro na hora do intervalo, que ia só. Mas é possível um capitalismo reformado, isso aí é assunto para outra live, eu estou falando aqui apenas a nível de contextualização, mas é possível um capitalismo reformado que não importa o capital acima de tudo e o lucro acima de todos, qualquer coincidência, qualquer semelhança com o slogan não é mera coincidência, mas que imagina uma tese capitalista que seja mais justa ou menos injusta, que a gente chama isso de estado de bem-estar social, ou a teoria do modelo de produção keynesiano, que a gente ganhou o nome, a gente deu o nome de progressista. Portanto, nós vamos perceber aqui que existem correntes que são liberais, ou seja, que adotam o modelo de produção liberal, e nós temos correntes que são progressistas, que adoram o modelo de produção progressista, ou keynesiano, o estado de bem-estar social. Mas ninguém se iluda, são todos capitalistas. Nenhum desses é um modelo de educação comunista, conforme a gente vai ver um pouco mais para frente. Ora, nós vamos perceber naquela raiz do problema entre sujeito e objeto, qual é o mais importante no ato do conhecimento, se um ou se o outro, ou se os dois, se o sujeito na visão do racionalismo, se o objeto na visão do empirismo, ou se os dois na visão do criticismo kantiano, eles estão presentes em todas essas teses, né, que são basicamente 7. Tem mais teses, mas aqui eu estou trazendo apenas, né, o esboço do esboço para que a gente não passe, como eu disse a Dani, que precisaria de 18 horas para fazer uma live sobre filosofia da educação. Basicamente, quando nós chegarmos em sala de aula, e não se estressem, nós vamos ter aula presencial, pelo menos daqui até 2025, e aí não se desiludam com o meu pessimismo, né? Mas é porque eu estudo Schopenhauer e não tem como não estudar Schopenhauer e não ser pessimista, né? Um dia a gente vai voltar, viu? Um dia a gente vai voltar à sala de aula, a poder pelo menos ver a gente de longe, né? Essas teses aqui, portanto, elas são fundamento daquela teoria básica lá, né, que eu falei à frente. Bem, aqui vocês veem todas as correntes, as 7 que eu enunciei um pouco mais atrás, e nós vamos ver aqui as explicações ou os pormenores. E aqui eu gostaria de dizer a vocês que nós vamos desmistificar uma ideia burra e cega de que nós teríamos no Brasil uma, como eu diria, uma educação pautada por Paulo Freire, o que, pasmem, nunca foi verdade, nunca aconteceu. Portanto, a gente vai ver as 4 primeiras escolas, vocês vão perceber que as 4 primeiras escolas são todas liberais, a pedagogia liberal tradicional, a tendência liberal renovadora progressiva, a tendência liberal renovadora não diretiva, que a gente pode chamar também de escola nova, e a tendência liberal tecnicista, muito em alta ultimamente. E nós temos as 3 tendências progressistas. A progressista libertadora, a progressista libertária e a progressista crítico-social dos conteúdos, ou a gente também pode chamá-la de histórico-crítica. Então, quando nós falamos, por exemplo, nós vamos encontrar o papel da escola, como os conteúdos são trabalhados, qual é o método, como se dá a relação professor-aluno,
como é a concepção de aprendizagem e como elas se manifestaram na história, né, da pedagogia. A pedagogia tradicional, que é a escola tradicional, todos nós conhecemos, quase todos nós fomos formados na escola tradicional, né? Geralmente ela é adotada por escolas, por filosofias humanistas, clássicas ou científicas, porque ela tem um respaldo na ciência, ela surge na escolástica lá da Idade Média, e ela ganha expoente na contemporaneidade, especialmente depois que a filosofia alemã entra nas universidades, né? A gente chama se universaliza, não no sentido de se tornar universal, mas de entrar dentro das universidades, de virar acadêmica. Portanto, essa tendência liberal tradicional, ela tende a preparar intelectual e moralmente os alunos, portanto, existe essa necessidade, a cobrança do professor, a autoridade do professor e a receptividade do aluno. Creio que todo mundo não tem dificuldade para entender essa tendência. A tendência renovadora progressiva imagina que a escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social em que ele vive. Preste atenção que a mudança máxima que nós conseguimos implementar no modelo educacional vigente foi tirá-la da escola tradicional para a escola renovadora progressiva. Porque a gente entendeu as necessidades individuais, adequou isso ao meio social, especialmente nós entendemos a aprendizagem como baseada na motivação e no estímulo, e o professor deixou de ser autoridade e exigir apenas a receptividade do aluno, como era na pedagogia tradicional, para que ele seja um auxiliador no desenvolvimento da criança. Aqui nós vamos encontrar como principais manifestantes o inglês John Dewey e Jean Piaget, né, são expoentes bem conhecidos na pedagogia. Aí nós vamos encontrar a escola nova. A escola nova, portanto, o papel da escola é formar atitudes, é deixar a pessoa empoderada, especialmente porque a aprendizagem aqui é vista como as pessoas devem modificar a percepção da realidade que elas têm. A educação é centralizada no aluno e cabe ao professor garantir um relacionamento de respeito com o aluno. Seu principal manifestante é Carl Rogers. Então vocês percebem que a escola nova ela parece com o que nós tentamos fazer no Brasil ultimamente, mas, insisto, ainda uma tendência liberal. Ou seja, nada a ver com o que falam de uma pedagogia do comunismo que destruiu a educação brasileira, que nos deu notas baixas no PISA. Percebam que não tem nada a ver, né? E, por fim, ainda dentro da tendência liberal, a tendência tecnicista, que obedece ao mercado de trabalho. Ou seja, é a subversão, a subserviência da educação a formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Basta que se aprenda baseado no empenho, que o professor transmita informações e que o aluno as fixe e que ele saiba apertar todos os botões que são necessários para que ele desempenhe bem seu trabalho. Ponto. Isso é o suficiente. Mais do que isso, não precisa. Essa é a tendência também liberal, mas tecnicista. Vejam que Paulo Freire aparece como expoente apenas da primeira tendência progressista, especialmente em um modelo nunca empregado no Brasil, a não ser quando lá na época em que ele, no sertão do Pernambuco, implementou seu modelo, especialmente na alfabetização de jovens e adultos, ou quando foi secretário de Educação de São Paulo, ou quando depois um orientando seu, Mário Sérgio Cortella, foi secretário de Educação também de São Paulo. Fora isso, quem fizer uma pesquisa bem pequenininha sobre a história do MEC de 2000 até 2020, vai perceber que nunca um freiriano esteve à frente de nenhum plano de governo da educação brasileira. A relação, portanto, para Freire entre a educação de professor e aluno é de igual para igual. Né? E justamente é interessante que a escola ela conscientize a realidade das pessoas e tente transformá-la. Né? A segunda tendência progressista é a libertária, especialmente o principal expoente é Miguel González Arroyo,
E exatamente as teorias, a escola a aprendizagem tende a ser informal, via grupos. O professor é apenas um orientador e os alunos são livres. Algumas experiências aqui se encaixam aqui, por exemplo, nós podemos encaixar a escola portuguesa, chamada Escola da Ponte, numa teoria, né, progressista libertária, e a crítico, ou a histórico-crítica, ou a crítico-social dos conteúdos, que é fundamentada em Demerval Salviani, que é talvez o mais conhecido teórico dessa escola, dessa tendência, cujo papel do aluno é de participador e do professor apenas como um baseador, sendo que o principal para essa relação de aprendizagem é que o professor explore as estruturas cognitivas que os alunos já possuem. Isso tem uma forte influência freiriana. Então vocês percebem que essas 7 tendências, elas nascem todas no modelo de produção em que a sociedade, né, está vigente. Ora, tudo isso remonta para nós uma segunda dicotomia, que é a diferenciação entre educação formal, educação informal e educação não formal, que nós vamos tentar esclarecer um pouco disso. Ora, todas essas tendências são tendências da educação formal, aquela que decorre nas escolas, nas universidades, nos institutos educacionais, nas instituições de ensino, ou seja, aquela que utiliza uma estrutura geralmente estatal, mas não precisa ser necessariamente pública, porque pode ser privada, e é bom que a gente lembre que as escolas privadas, elas possuem autorização do governo para funcionar, portanto, é um serviço público. Esse processo educativo, ele gera currículos, ele tem regras de certificação bem definidas. Vocês passaram por um edital, fizeram uma seleção, entraram na especialização. As disciplinas têm uma média, uma taxa de frequência para que você passe, enfim. Isso é o que nós chamamos de educação formal. Mas nesse quadro aqui, que eu sempre troco, nesses círculos aqui em cima, nós vamos conseguir diferenciar o que é educação formal, como eu falei, está lá no círculo verde, que ela é intencional, ela é institucionalizada, ela possui metodologias claras e ela possui uma limitação tempo-espacial. Ninguém vai passar 200 anos na escola, embora a gente vai discutir isso um pouco. E a educação informal que está nesse quadro aqui, né, mais próximo, ela é flexível, ela é descentralizada, ela é espontânea, ela possui uma horizontalidade, enquanto a educação formal é verticalizada, a educação informal é horizontalizada e a educação informal é desregulamentada, ela possui uma desregulamentação. E a mistura das duas é o que a gente chama de educação não formal. Por exemplo, quando um professor faz um estudo de campo, leva alguns alunos para uma hidrelétrica, né? Estou falando de experiências que eu já fiz, né? Leva alunos para a plantação de manga para falar sobre impactos ambientais, ou leva alunos para uma selva petrificada na região do Cariri para falar sobre aspectos geográficos. Vocês vejam que é a mistura entre a educação formal e informal, que a gente chama de educação não formal. Aqui nós temos as características principais, né, aqui embaixo, da educação formal, não formal e informal, os espaços que elas ocupam, o espaço formal para a educação formal e o espaço não formal para a educação não formal e para a educação informal, e o modo como acontece, dentro de que instituições, né, elas acontecem. Especialmente na imagem anterior já ficou mais claro, essa é apenas para esclarecer, né? Ora, dito isso, antes de começar a live, quando eu fiz até o teste do som, eu disse que nós poderíamos chamar essa live de reflexões sobre correntes filosóficas contemporâneas e outras demais reflexões de leseiras quaisquer. Quando nós falamos em educação formal versus educação não formal, ou ensino formal versus ensino não formal, surge uma balela que tem ganhado escopo ultimamente, que é do inglês. Eu sou péssimo em inglês, Rossana, me perdoe se eu pronunciar errado. O homeschooling. Ou, a gente adora palavras em inglês, né? Como se nossa língua não fosse infinitamente mais rica do que a língua inglesa. Mas educação doméstica. A educação doméstica surge nessa vibe da educação não formal, né? É claro, aqui vocês vão ver a propaganda
do homeschooling, especialmente se vocês entrarem no site oficial. Sim, porque eles têm uma associação brasileira que defende. Só que nós sabemos que essa família margarina, das propagandas de margarina, para quem não lembra, as propagandas de margarina sempre passavam famílias felizes, numa manhã, acordando às 6 da manhã para ir para a escola, a esposa trabalhando, ia sair para trabalhar, ou então ia cuidar de casa como uma bela escrava, recatada e do lar, né? O marido que sairia para trabalhar e os filhos com as mochilas, todo mundo muito feliz, porque esse é o modelo que, especialmente o liberalismo, diz que é a felicidade plena. Entretanto, nós sabemos que a vida real é uma novela e é bem diferente da propaganda, né? E por ser bem diferente da propaganda, nós vemos que aquela saída feliz acontece assim nos grandes centros. E, portanto, nós percebemos, especialmente nessa pandemia, a dificuldade que é trabalhar uma educação doméstica. Quem está em casa, quem de vocês está aqui me assistindo agora ou vai me assistir depois, está em casa e tem filhos, e os filhos não estão frequentando a escola, e eles estão tendo que se virar, tendo que acompanhar, não é nem ensinar, viu? É acompanhar as atividades de algumas escolas, ou que estão fazendo um EAD nas coxas, ou que estão fazendo um acompanhamento pedagógico. Nenhum dos dois adequado, porque nós não sabíamos fazer isso, diga-se de passagem, né? Quem está achando que essa atividade é boa? É fácil. Então, a pandemia veio para nos mostrar que aquela teoria bonitinha do homeschooling, quando chega na novela da vida real, ela é outros 500. E aí eu gosto muito de dar aulas aos meus alunos com a utilização de memes. Pai, você tá fazendo o quê? Batendo palma pros professores, meu filho. É, meu filho. Com 2 em casa, não tá aguentando dar aula, imagina com 30. Palmas. Muito bem. Parabéns. Parabéns. É isso aí. Aí, eu me controlo para não bolar de rir toda vez que eu escuto esse meme. Realidade nua e crua. Imagine, né? O meme aí falou em 30 alunos, né? Na ETESP nós temos 50 alunos em cada sala de aula, né? As famílias não estão suportando mais ficar com 1, 2 ou 3 filhos em casa, e a gente fica com 50. É muito engraçado. Mas é uma reflexão extremamente importante para a gente ver, se colocar no papel do outro. E o quanto eu lamento, quantos pais, ao invés de perceber que sofrem, que têm dificuldades, é óbvio, todos nós temos dificuldades, mas que os seus professores também têm, os professores de seus filhos também têm dificuldades em se reinventar, em aprender. Isso eu falo por mim, a dificuldade de se reinventar, de aprender, né? E aí, portanto, nesse discurso ou nessa tese surge uma teoria que eu gostaria de trazer para vocês, para a gente discutir, para a gente pensar um pouco sobre ela. Depois, quando nós formos lá para o debate, né, lá no Google Meet, a gente vai poder discutir um pouco mais sobre isso, eu vou poder ouvir o que vocês acham sobre isso. É fundamentado no autor também prussiano, também alemão, chamado Ivan Illich. Ele escreveu um livro que está disponível em língua portuguesa, vocês podem até encontrar ele em PDF para fazer download. Eu repito que eu não sei nem se essa propaganda ela é proibida, né? Mas enfim. Chama Sociedade Sem Escolas. E a frase motivadora de Ivan Illich é essa: a institucionalização da educação nas escolas é tão destrutiva quanto a escalada armamentista, apenas menos visível. Porque a escalada armamentista é visível e a institucionalização da educação a gente a considera, né, correta, certa, e por aí vai, e a gente não se dá a consciência do quão perigoso ou perigosa, né, essa institucionalização é. Podem taxar Ivan Illich como eu diria, de extremista, mas ele traz discussões que são extremamente interessantes e que vale a pena a gente pensar para refletir, especialmente para quem trabalha na área da educação, em repensar a sua prática educacional. Vejam, aquele livro que eu mostrei atrás, isso aqui são frases, né, retiradas daquele livro.
ele diz que a educação cria 2 mitos. Aliás, ele fala em mais, mas eu vou citar só 2. O mito dos valores empacotados e o mito dos valores institucionalizados. Veja bem, o mito dos valores empacotados, nele, Ivan Illich diz que a escola vende o currículo. Não são apenas as particulares, não, as públicas. A escola monta bens de consumo como se fosse um pacotinho, uma caixinha, uma feira. E essa feira da escola é o seu currículo. E dentro desse currículo, ela vende esse currículo. Ela passa esse currículo para frente. E isso no que Paulo Freire chamou anteriormente de educação bancária. Ou seja, a gente, todas as aulas, depositam a quantidade de conhecimentos, nossos alunos, para quando, como se fosse depositando na poupança, para quando for no final do bimestre, a gente vai lá e tenta sacar. Esse saque é a avaliação, é a prova. Portanto, dentro desse currículo, tem várias coisas que estão ali empacotadas, que estão ali dentro, especialmente a subserviência ao modelo de produção. Eu digo que a escola tecnicista é o principal expoente da venda de valores empacotados, né? Que eu não estou preocupado nem um pouco com a crítica dos alunos, com a vida deles. Eu estou preocupado que eles consigam emprego, que o patrão, através do capital, continue lucrando, enriquecendo e ele continue ganhando seu salário básico, que talvez não dê nem para sobreviver. Esse é o primeiro mito. O segundo mito é o mito dos valores institucionalizados, especialmente porque Illich diz que a escola produz a demanda por ela mesma. Isso ele chama de círculo vicioso. Por que nós necessitamos estudar? Por que nós necessitamos de uma escola? Ora, porque a escola precisa funcionar. Porque professores precisam ganhar salário. Porque merendeiras precisam produzir merenda. Porque diretores precisam dar ordem a alguém. Ivan diz que jamais a escola funciona por uma necessidade social de libertação das pessoas, mas apenas para produzir sua própria demanda e se retroalimentar. Não é à toa que a gente percebe que no caminho escolar acontece isso daqui, ó. A escola, você vai subindo, quando chega no colegial você continua subindo, quando você vai na faculdade você chegou no topo, quando você se forma você percebe que você está só começando. E isso é um processo que, segundo Ivan Illich, não acaba nunca. Se não acaba nunca, obviamente ele vai dizer que a causa desse consumismo desenfreado que nós temos hoje também está na escola. Também é produzido pela escola. E então é preciso a gente entender que se a escola, segundo Ivan Illich, eu repito que vocês podem considerá-lo extremista, mas as teorias dele nos fazem pensar. E isso é o que nos interessa. Se a escola é quem causa sua própria demanda, sua própria necessidade, e ela é uma das fontes desse consumismo desenfreado, e nós sabemos que boa parte dos nossos problemas com poluição, com acúmulo de lixo, com destruição do planeta, vem desse consumismo desenfreado, nós teríamos uma solução para as escolas. Mas tenham cuidado. A solução para essa escola é se inspirar num senador nordestino, né? E, consequentemente, comprar uma retroescavadeira. Fazer o projeto Minha Retroescavadeira Minha Vida. Agora me deixem fazer uma crítica. Quem criou esse poste aqui não é nordestino. Porque a gente não diz sai da frente. Vocês sabem como é que a gente diz, né? Eu tenho sangue de cearense. A gente diz como? Almei. Né? Então nós precisamos nos inspirar aí nessa ideia. Agora é preciso fazer justiça, né, ao nosso conterrâneo Cid Gomes, né? Percebam como era a infância, como era que ele brincava na infância, lá no Ceará, em Sobral. E olha o jogo de videogame como era aqui, ó. Essas imagens são meramente ilustrativas, viu? Elas não são reais. Aqui não é Cid Gomes. E aqui, é claro, é uma montagem. Serve apenas para animar um pouco a live, não ficar tão séria, né? E aí a gente pode lançar um programa. Quando ano passado a gente disse que ninguém solta a mão de ninguém, né? Então a gente não solta a retroescavadeira de ninguém. E como ontem foi dia dos namorados, né? Isso aí eu postei ano passado, que seria meu sonho de consumo. Era ganhar um presente e uma. Isso aí era numa viagem que eu estava fazendo logo depois do cenário.
E aí a gente vem, né, na ideia de sim, evangelista de sim comprar um trator, passar com o trator por cima das escolas. Na verdade, esse exemplo extremado para fazer a gente entender, né, é um processo que a gente vai chamar de desescolarização. A desescolarização nada mais é do que dizer o seguinte: tirem das escolas a ideia central de formação e de currículo. Quem deve ter a ideia central da formação e do currículo, segundo Ivan Illich, é o que ele vai chamar de teia educacional. Ou seja, é a junção entre uma instituição que ensina, uma instituição que educa, claramente aqui eu estou falando de família e escola, e outras instituições que são responsáveis por um processo que em sociologia a gente tem dupla face, a gente chama de socialização, quando ensina os valores, e de controle social, quando reprime aqueles valores que não foram aprendidos. Isso aqui, é claro, é apenas uma provocação para depois quem tiver curiosidade de procurar o livro e ler, para quando chegar lá nos nossos encontros presenciais, né, nós teremos alguns encontros presenciais, a gente poder discutir mais isso, colocar aqui alguns vídeos, né, porque o YouTube vetou os vídeos que eu botei aula passada, né? Por isso que essa aula não teve música, né? Porque quase me mataram, mas isso aí é coisa que eu vou dizer só lá na discussão do Google Meet, né? O atentado à morte que eu sofri depois que aquela live acabou sábado passado. Mas eu explico mais para frente. E diante desse cenário, né, ainda combatendo essa ideia de burrice, é uma reflexão extremamente importante que a gente deve fazer hoje, é essa noção de doutrinação, de que escolas doutrinam. Ora, ela nasce também naquela ideia que nós teríamos uma educação comunista, freiriana, despreocupada da realidade, que quer muito mais doutrinar os nossos filhos, ensinar nossos filhos a serem militantes e serem isso e serem aquilo, que é pura balela. E em torno dessa mentira, dessa falsidade, que seria uma possível doutrinação, surgiram várias propostas de lei, de regulamentação, que foram chamadas, né, de escola sem partido, as quais a gente precisa discutir um pouco sobre ela, né? Então aqui eu trago a definição mais básica de doutrinação, que é instruir alguém numa doutrina, que é transmitir preceitos de uma religião ou passar preceitos formais que compõem uma ideia. E é preciso aqui a gente separar doutrina, que é inerente de um conhecimento religioso ou mitológico, de conhecimentos que são oriundos das ciências. E é preciso esclarecer que não se doutrina com ciência. É impossível doutrinar com ciência. Se nós tivermos isso bem claro, isso é o suficiente para a gente acabar com essa confusão e com essa ideia de que escolas que ensinam ciência, elas podem doutrinar quem quer que seja. Se alguém quiser mais alguma explicação, eu estou deixando no meu canal algumas aulas. E tem uma aula para o primeiro ano, é a aula 1 de Sociologia do primeiro ano. Fala sobre tipos de conhecimento. E aí lá eu discuto com um pouquinho mais de detalhe, embora o vídeo seja curto, né, sobre a diferença entre o conhecimento religioso e o conhecimento científico. Vejam bem, isso nasce também de uma ideia, de uma falsa ideia, de que nós devemos tolerar e aceitar todas as opiniões. E aqui nós temos um outro problema maior do que contrapor uma doutrina que vem de uma ideia religiosa a uma ciência, que é contrapor opinião à ciência, porque a opinião tem sua fonte no senso comum. Relembrando, nós temos 5 fontes de saber. Né? Nós temos o senso comum, nós temos a religião, nós temos a filosofia, nós temos a ciência e nós temos a arte. Então, se eu não posso contrapor religião à ciência, eu também não posso contrapor senso comum à ciência. Lá no vídeo que eu indiquei tem dizendo por que cada um dedo que eu utilizo desse, né? Essa imagem aqui mostra justamente isso.
Ora, estes jovens estão no campo do senso comum, eles estão meramente opinando de acordo com o ângulo de visão que eles têm. E quando eu transformo isso em ciência, a gente idiotiza esse debate. E aí eu me lembro de Nelson Rodrigues, que eu coloquei aqui embaixo, que os idiotas vão tomar conta do mundo, não porque eles são capazes, porque eles não são capazes, mas porque eles são muitos. Né? Ultimamente tem sido muitos e tem levado não só o Brasil, como boa parte do mundo, quase ao retrocesso e à destruição em massa, especialmente a uma política de genocídio clara. Nós já falamos sobre isso no início. Né? Então não dá para contrapor saber crítico, científico, com senso comum. Aqui eu deixo as características de cada um. O saber crítico investiga, questiona, constrói o sentido e dá um significado. É capaz de enfrentar desafios e conflitos porque ele é capaz de se negar e de aceitar as suas negações. Ele explora, ele é sensível, ele tem uma busca constante. Ele entende um sujeito como presente na cultura, um sujeito cultural, e ele aprende. Enquanto que o senso comum, ele é imediatista, ele não possui método, ele é superficial, ele é sentimental, não confundam sensível, porque tem sensibilidade da aprendizagem com sentimental, ele é acrítico, ele é preconceituoso, grande parte dos nossos preconceitos estão alicerçados no senso comum, ele obedece cegamente a uma tradição, ele é particular e fragmentado e ele é especialmente utilitário, que é um dos principais problemas. E então não tenho como contrapor isso. Eu não tenho como contrapor o que eu acho a um conhecimento sistematizado durante séculos. Quando um aluno meu diz em sala de aula, diante de uma explicação científica, eu estou falando sobre Descartes, e um aluno meu diz, não concordo, eu levanto, a primeira coisa que eu faço é parar, tenha calma. Vamos entender o que é que ele faz não concordar. Aliás, o que é que você precisa ter para não concordar. Porque não precisa ter apenas acesso a uns canais de YouTube e acesso à possibilidade de se falar toda a besteira que se pensa, que eu vou poder sair questionando e discordando das coisas. Posso questionar e discordar do saber crítico. Não só posso, devo. Mas eu só posso refutar ciência com ciência. Eu só posso refutar religião com religião. Eu só posso refutar senso comum com senso comum. Eu não posso misturá-las. Não posso refutar ciência com achismo. Não posso refutar ciência com religião. Não dá. E o que as escolas ensinam é ciência. Aqui do lado, nós temos o ensino médio como é atual, com suas 13 disciplinas obrigatórias e como ele vai ficar no pós-reforma. Eu não quero nem discutir a reforma, eu quero só mostrar a vocês e pedir que alguém reflita, dentre aquelas 13 disciplinas que estão ali, qual delas não é ciência. História, geografia, filosofia, sociologia compõem as disciplinas sociais, as ciências sociais e suas tecnologias. Química, física e biologia compõem as ciências da natureza e suas tecnologias. Inglês, artes, espanhol, língua portuguesa, educação física e literatura, que nem entrou aqui, ou está composta aqui em língua portuguesa, compõem as linguagens, os códigos e suas tecnologias. E a matemática compõe o próprio campo específico da matemática. Qual deles não é ciência? Então, qual professor recebe, instruído pelos parâmetros curriculares, pelas orientações curriculares, com a base nacional curricular comum, seguindo o roteiro de conteúdos que é posto pela ciência, qual professor doutrina alunos? Quando ele ensina a formação de classes. Formação de classes é um conteúdo de uma ciência chamada sociologia. Quando ele trabalha a diferença entre os modelos de produção, capitalismo, socialismo ou comunismo, keynesianismo, esses foram modelos de produção do século XVIII, século XIX, século XX, século XXI, estão na história, estão na geografia política. Isso é doutrina ou isso é ciência? Se a gente analisar um pouquinho mais a origem da palavra, a gente desmonta qualquer ideia no sentido de doutrinação. Especialmente porque essa tese da doutrinação, na verdade, ela não é uma escola sem partido. Ela é uma escola com um único partido.
Ela é uma escola com um partido individual. Ela é uma escola com um único modo de entender o mundo, que não respeita a diversidade, que não respeita a diferença. Aí são apenas algumas gravuras que nos identificam. É uma escola com censura. É uma escola que apela para a ignorância, é uma escola que apela para a unilateralidade no modo de entender o mundo, ou melhor, é uma escola que mata a ciência e eleva o senso comum e realmente a doutrinação como características, né, como modelos de ensino-aprendizagem. Sem partido, gostaria de ver isso aqui, especialmente apelar para os nossos pais, né, que estudem com os filhos, vejam os conteúdos que os filhos estão estudando, que entendam, perguntem aos professores qual é o objetivo daquele conteúdo, se por acaso algum conteúdo gera algum desentendimento, algum mal entendimento, né? A senhora não pode falar de Marx, Freud, Darwin em sala de aula, professora, diz o pai, defensor da escola sem partido, está lá na camisa dele, né? E nada de filosofia, artes, história, geografia, questões de gêneros e minorias, né? Porque falar de gênero na escola é um absurdo, especialmente porque se eu empodero um aluno sobre gênero e sobre sexualidade, educação sexual não é sexo, né? As crianças vão identificar os assédios que é a própria família quem provoca, né? As estatísticas mostram que a maioria dos assédios que as crianças, assédios sexuais que as crianças sofrem, elas sofrem dentro de casa, infelizmente, né? E aí a professora, crianças, se vocês ouvirem alguém falando besteira, já sabem, mordaça. A lei da escola sem partido não é a lei da mordaça? E aí vejam que as crianças tomam realmente, né, o modelo certo de quem a gente deve amordaçar. Especialmente, pesquisem depois, por um paradoxo de Popper, que é o paradoxo da tolerância. Numa sociedade, para gerar tolerância, nós não podemos tolerar aqueles que são intolerantes. Porque a intolerância não é argumento, não pode ser argumento. Mas isso aí é assunto para a gente discutir depois, né? Portanto, escola sem partido é uma escola de mordaça. O escola sem partido é uma escola com partido. E é importante que a gente perceba esses projetos de trevas, esses projetos nefastos, esses projetos que tentam, né, especialmente recrudescer, retroagir as ideias de educação que nós temos, né? Vejam bem, estou aqui me encaminhando para o fim. Eu sei que ficam aí centenas de dúvidas. Essa live ela foi mais técnica, né, do que a live passada. Mas você sabe, eu gosto de terminar toda live com uma reflexão, com a história do filósofo, né, e com uma reflexão. Acho que nada mais nos identifica refletindo, né, como nosso ancestral, nosso primo ancestral, né? Mas aqui eu quero falar de Heráclito. Heráclito foi um pensador pré-socrático da antiguidade, e ele é aquele que defende que as coisas todas mudam, tudo flui, tudo está em movimento, nada dura para sempre, mas é com a história da vida, da morte, aliás, de Heráclito, que eu gostaria de terminar aquela reflexão que nós fizemos agora sobre a contraposição entre conhecimento simples e ciência, e conhecimento sistemático, né? Heráclito, ele sofria de um problema que a gente chamou durante um tempo no sertão do Nordeste de barriga d'água. Hidro alguma coisa. A galera que for da saúde, bota aí nos comentários que daqui a pouco eu vou ver. Ou seja, Heráclito tinha um grande acúmulo de líquidos no corpo. Então ele vivia sempre muito inchado. Heráclito entendeu que era preciso, para curar a sua saúde, veja, parece que tem um pouco de lógica. Para curar a sua saúde, ele entendeu com um processo físico que o calor ele dissipa o líquido. E então ele imaginou que era necessário que ele procurasse um local quente para poder dissipar o calor e, portanto, dissipar o líquido com o calor, dissipar o líquido que tinha, né, nele. Consequentemente, Heráclito pensou, ora, se você cava um buraco, a terra é quente. E então ele imaginou, se eu me enterrar, consequentemente eu vou, num local mais quente, eu vou perder o líquido
esse líquido que ele tinha no corpo, né? Então, Heráclito imaginou também que existe um tipo de terreno que ele é mais quente do que outro tipo. Especialmente porque eu estou falando de um curral. E um curral, vocês sabem o que é que os animais deixam no curral, né? Deixam esterco. A gente chama de estrume. Bosta, na verdade, né? Bosta. E o processo químico de decomposição é um processo que gera calor, dissipa calor e é mais quente. Então Heráclito mandou que seus escravos, vamos lembrar que a escravidão é lamentável, mas na época da Grécia Antiga era aceitável, eles aceitavam. Heráclito mandou seus escravos cavarem um buraco no curral de sua casa, de sua propriedade, e então ele se enterrou no curral para que dentro daquele buraco ele pudesse aproveitar o calor do chão e dissipar o líquido do seu corpo. Calma. Heráclito só se enterraria assim se ele fosse brasileiro, para não passar vergonha no resto do mundo, né? Mas Heráclito não era brasileiro, Heráclito era grego. Ele não se enterrou assim, como várias vezes muitos de nós temos vontade. Eu tenho várias vezes vontade, né? Heráclito se enterrou assim. Aqui é uma figura meramente ilustrativa, né? Vamos lembrar que eu estou falando do século 5 ou 6 a.C., não tem como tirar uma foto de Heráclito enterrado, né? Heráclito, portanto, passou dias e dias enterrado para que o calor dissipasse a água de seu corpo, que ele absorvia, né? que ficava no corpo dele. Heráclito teve o azar de ter uma infecção na pele, e essa infecção se tornou infecção generalizada, e ele morreu em decorrência dessa confusão entre conhecimento simples e conhecimento científico. Parece besteira, não parece? Parece uma grande leseira, não parece? Ora, em pleno século XXI, nós temos o nosso Ministério da Saúde recebendo uma mulher que ouviu de Deus a ideia de que é enxofre, reposição de enxofre, que vai curar a Covid-19. E, portanto, o mesmo MEC que ignora toda a ciência do mundo sobre isso, abre espaço para ouvir alguém que diz que é através da ingestão de alho que nós vamos curar a Covid-19. É por isso que eu digo que às vezes a vontade de se enterrar é assim, né? E é óbvio, Heráclito morreu. Para a época de Heráclito, isso é perfeitamente possível e aceitável. Mas nós não estamos mais na época de Heráclito, né? Então é preciso entender que nós temos responsabilidade. Nós que somos da ciência temos uma responsabilidade social. E essa responsabilidade social, ela obedece a uma teoria pedagógica racional, crítica e filosófica, e ela tem que nos motivar a um esclarecimento das pessoas. Se as pessoas se esclarecem ou não, é outra discussão que a gente pode fazê-la, inclusive em sala de aula depois, ou a gente pode fazê-la em sociologia da educação, que a gente também vai trabalhar. Mas é preciso que a gente tenha essas clarezas e esse nível de criticidade, para que a gente não se deixe levar pela conversa fácil, para que a gente não se deixe levar pela facilidade. Portanto, eu deixo aqui a minha mensagem, que nós não podemos fazer como Heráclito. Poderíamos se estivéssemos no século V a.C., mas no século XXI depois de Cristo nós não podemos fazer como Heráclito. Nós somos pesquisadores responsáveis, encarregados de difundir ciência, séria, de difundir ciência com responsabilidade, que essa é a nossa função, na verdade, né? Bem, nós hoje temos uma live diferente, né? Porque nós vamos daqui a pouco entrar num debate, porque aí vocês vão poder falar, né? Interessante que vocês falem, né, sobre isso também, e que vai ser lá para o Google Meet, né? Eu não acompanhei os comentários que vocês fazem, né, lá no canal, porque a gente faz a transmissão por um outro aplicativo, e se eu ficar aí, tem um delay dos 20 segundos de atraso,
E se eu ficar vendo lá, eu acabo me perdendo. Não consigo dar de conta, né? E aí eu nem respondi lá o que vocês comentaram lá, mas de antemão eu gostaria de agradecer aos meus amigos que vêm assistir aqui a live, né? Dani, Giliara, Rossana, a equipe de peso dessa especialização, né? Lembrar que nós estamos trabalhando 3, 4 turnos nesse homeschooling, né? Nesse home office, porque essa carga de trabalho ela aumentou consideravelmente, mas é dizer que eu tenho a grata satisfação de poder trabalhar com essa equipe, uma equipe que eu gosto, de trabalhar na ETESC, de trabalhar no CFP e na UFCG, de tabela, né, nessa sequência de instituições, dizer que é um prazer estar com vocês, que nós resolvemos essa burrice e essa ignorância com doses cavalares de sabedoria e de inteligência, sem omissão, sem se esconder, sem se calar, porque se calar é coisa de covarde. E se tem uma coisa que meu pai, que está para fazer uma cirurgia de grande porte bem recentemente, vai fazer logo nesses próximos dias, me ensinou é que não cabe a um ser humano que diz ser autêntico a covardia. Portanto, calar não é nosso principal foco. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a retroescavadeira de ninguém, né? E tenham paciência, cuidem dos seus, cuidem de si. Essa fase obscura que nós vivemos, ela vai passar. Nós vamos poder analisar de novo um país que cresce, que prospera, que progride. E se deixarem alguma coisa, um dia a gente vai reconstruir essa bagaça. O link lá do Google Meet vai estar aberto para todo mundo que quiser participar. Eu vou colocar lá no meu Instagram, no direct. Dani vai colocar aqui também, vai colocar no direct da pós. Né? Eu vou dar aí uma trégua de uns 2 minutinhos para ir no banheiro e beber água, façam o mesmo. Imaginem aí nas interações que nós vamos ter por lá. Tenham todos um bom fim de semana. Obrigado pela audiência, colegas professores, amigos, alunos e alunas, né, que tiveram paciência de me escutar aqui nessa live. Um abraço, bom fim de semana para todo mundo e até mais.